Que a chegada da era digital transformou a vida e como lidamos com ela não é novidade, né? Mas até que ponto ela nos transforma quanto seres humanos? Será que deixamos de lado a nossa humanidade para transferir a nossa força para o meio digital? Ou será que ela está aqui para expandir esse potencial nosso? O convidado de hoje é desenhista digital e trabalha com realidade virtual. Orlando Júnior, seja muito bem-vindo. Obrigado. Orlando, tu acreditas que a gente acompanha o avanço da tecnologia, né? A cultura acompanha esse avanço, ou é a tecnologia que acompanha o avanço da cultura? As duas coisas acontecem, porque a gente tem a adoção das novas tecnologias depende exatamente das pessoas acharem uso para aquilo, mas volta e meia a gente tem novas tecnologias que elas resolvem algum problema que a gente tinha, né? Mas muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, especialmente com startups e com essa cultura que a gente tem hoje, são resoluções procurando problemas, assim, sabe? Ao contrário do que seria a lógica, mas a gente tem as duas coisas acontecendo o tempo inteiro, assim. A gente precisa do público aceitando as novas tecnologias e usando as novas tecnologias para que elas virem novas tecnologias de fato e se espalhem. Uhum. Tu acreditas que a realidade virtual ela tá mais para uma simulação da realidade ou uma expansão da possibilidade desse real? Novamente, são as duas coisas. Realidade virtual, assim, realidade virtual já existe faz uns 50 anos, quase. Perto disso. A gente passou por uma fase nos anos 90 que teve todo um boom de cultura cyberpunk e que vem com vários filmes e vem vários livros, mas também porque, tipo, teve tentativas de transformar a realidade virtual num produto de consumidor nos anos 90. O que não tinha na época era tecnologia suficiente para fazer isso acontecer. E depois a gente passa para uma segunda fase disso, hoje, e ela surgiu há 50 anos atrás em universidades, centros militares e testes e tal, como uma possibilidade tecnológica, mas era apenas isso. E aí a gente teve depois de 2012 uma segunda onda de realidade virtual, né? Principalmente por conta do Oculus Rift, que foi um Kickstarter muito famoso, que daí as pessoas aceitaram, foi visto que, tipo, ok, com a tecnologia que a gente tem nos telefones hoje, a gente consegue fazer aquilo que a gente pensava que dava para fazer nos anos 90, mas a gente tem as duas coisas, assim, a realidade virtual, ela provavelmente vai ser o nosso próximo passo de computação. Por isso que eu acho que a resposta é depende. A gente pode fazer as duas coisas, e a gente vai ter não só a realidade virtual, mas a realidade aumentada, a realidade mista, que são coisas muito parecidas e meios muito parecidos, trabalhando junto, assim, porque o negócio vai ser a gente ter experiências e jogos e treinamentos e eventos que são completamente para ter tirado da realidade atual e colocar numa realidade que não podia antes, né? Por exemplo, um dos principais usos da realidade virtual certamente vai ser simulações. Então, na NASA já tem simulações de treinamento de como seria a vida em Marte, por exemplo. É muito mais barato testar isso em realidade virtual aqui na Terra do que em Marte testar. Mas a gente tem também o outro lado, que é expandir mesmo. Então, é tentar fazer coisas bem mundanas ou tentar melhorar coisas tecnológicas que a gente tem aqui. E aí a gente entra nesse campo mais cinza, que é realidade virtual, realidade aumentada, como as duas funcionam, realidade mista, que é tu adicionar elementos na nossa realidade e com algum propósito. Então, definitivamente são as duas coisas, mas eu acredito muito que essas coisas são o nosso próximo passo computacional. A gente chegou num platô, tanto da computação
de computadores quanto de celulares. A gente já faz alguns anos que a Apple não tem nenhuma inovação significativa, é só incremental de mais memória, mais espaço. E as únicas coisas onde, por exemplo, a Apple tem inovado de fato nos últimos 3, 4 anos são coisas nesse caminho. Realidade aumentada, realidade virtual, porque a gente sabe que eles têm comprado muitas startups desse meio também. Mesma coisa as outras grandes, né? A Amazon, a Microsoft, Google, todas se encaminhando, todas as grandes empresas da tecnologia se encaminhando para esse mesmo meio. Tu acredita que quando a gente fala de internet e cultura digital, a gente pode afirmar que existe um emissor e um receptor? Sem dúvida. Mas isso foi cada vez mais... A gente tem esse conceito que quando a gente estuda comunicação, justamente daquela coisa, né? De jornal, rádio, televisão, e a gente vem com essa ideia, e a internet definitivamente tem isso. No entanto, na internet a gente tem um efeito a mais, que é a participação direta e a influência direta do receptor na mensagem também, que era muito menor e muito... Antes a gente não tinha um feedback imediato das redes sociais, por exemplo, quando tu tá falando de jornal ou de rádio, né? Então, tu até poderia ter o cara que ligava para a rádio e conversava com as pessoas, mas não era a mesma coisa de que aconteceu uma notícia no outro... Talvez ela já tenha saído alguns minutos antes no Twitter, sabe? E já tem 5 milhões de pessoas comentando aquilo. Então, o conceito ainda existe, mas ele é muito mais difuso, eu diria, porque a gente tem essa troca constante. Tu, como artista digital, realiza os comandos, né, no computador, ele processa isso e daí se realiza ali o que é uma obra artística, né? Tu acreditas que o computador, ele também é autor dessa obra? Não, o computador é ferramenta. Computador é a tela, computador é a tinta, o software é a mesma coisa. A ferramenta seguem sendo formas de tu expressar alguma coisa. Existem, né, diversas formas de a gente fazer isso, mas ele é ferramenta. Eu poderia considerar, se a gente considerar que a tela é parte da obra, sabe? Ou que a tinta é parte da obra. E isso não seria tão errado, assim, ainda mais quando tu pensar que os artistas faziam as próprias tintas. Então, eu imagino que isso era parte da profissão de ser artista antigamente, era tu, inclusive, fazer tuas próprias tintas. Mas isso é ferramenta. Isso não tem expressão por si só. Claro, a gente hoje está chegando de novo nesse momento pós-moderno de todos os conceitos serem quebrados ou ficarem difusos, quando a gente começa a ter quando a gente começa a ter inteligência artificial criando arte. E aí eu não saberia explicar se essa tua pergunta faz sentido ou não nesse conceito, porque a gente é muito novo, né? A gente tem tentativas, por exemplo, de fazer inteligência artificial escrever roteiro. Como que faz isso? Pega 10 mil roteiros de séries no Netflix, processa isso numa inteligência artificial e agora ela regurgita do outro lado um roteiro novo, sabe? Porque aquela inteligência aprendeu a partir de um algoritmo. Então, assim, enquanto a gente ainda tiver que alimentar o algoritmo, eu diria que é só a ferramenta. A partir do momento que o algoritmo tiver com a capacidade suficiente para buscar sozinho conexão entre palavras e tudo mais, aí a gente já não sabe mais, a gente não vai mais saber diferenciar uma coisa da outra. E eu não acho que isso esteja tão distante assim. Já existem alguns experimentos de inteligência artificial em que os pesquisadores não sabem mais em que estado a inteligência está, porque ela já aprendeu sozinha a fazer coisas que eles não previam quando criaram o algoritmo inicial. Então, é possível que a gente chegue no momento em que isso seja completamente outra discussão. Nesse momento, para mim, suporte é ferramenta. Seja ele computador, digital, realidade virtual, ou seja,
tela, papel, lápis, carvão, enfim. Como tu relataria a presença e a função da pirataria na cultura digital? Sempre é um assunto polêmico, no entanto, eu sou um defensor ferrenho de que a gente só tem uma cultura digital forte no Brasil hoje por conta da pirataria. Existe toda uma cultura, especialmente dos anos 80 e 90, das pessoas que cresceram com acesso a computadores e a consoles e tudo, que só foi possível a partir da pirataria porque a gente não tinha acesso mesmo a isso. Isso não chegava aqui no Brasil. Não chegava de forma oficial. Era para tu ter um jogo original, era alguém que tinha ido para a Europa ou para os Estados Unidos ou para o Japão para comprar, né? E isso também não era tão fácil assim nessa época. E aí só se tinha essas coisas a partir da pirataria. Então, a nossa cultura digital nascente aqui no Brasil foi completamente baseada na pirataria. Completamente mesmo, assim. Existe um documentário de uns 2, 3 anos atrás, acho que foi da Vice, a Red Bull patrocinava o documentário, onde o jornalista Pedro Falcão, que é um jornalista de games, que trabalha hoje em dia com games também, inclusive ele é um ex-BBB, mas ele é um cara muito sério, mas o Pedro fez essa busca, e desde a primeira geração dos videogames no Brasil a gente tinha pirataria. Então, os primeiros arcades de pinball que chegaram no Brasil, os caras chegaram com a planta de como faziam no Japão, e o cara, um engenheiro brasileiro lá, meio professor Pardel da vida, pegou aquilo e, isso aqui eu refaço. E aí, em vez de ter os robozinhos e coisa e tal que tinha no jogo, ele transformou em mulheres do carnaval carioca, assim. Então, isso existe desde a primeira geração. E aí, depois, quando chegaram computadores, a gente começou a ter acesso no início dos anos 90 aqui no Brasil, era disquete de jogo pirata, a gente não tinha uma representante da LucasArts no Brasil até o meio dos anos 90, sabe? Depois de 96, 97. Quando o Plano Real chegou, assim, e que começou a chegar essas coisas pra gente. Então, a pirataria, ela teve muitos momentos ruins da pirataria no Brasil, porque a gente, por exemplo, nunca teve, nessa época, a presença das grandes empresas aqui, justamente porque elas achavam que aqui só tinha pirataria. Nintendo é o exemplo maior, talvez. Aí a Nintendo chegou aqui e descobriu que a Gradiente fazia um produto melhor que o deles. A placa-mãe do Phantom System era melhor que a placa-mãe do Nintendo japonês. Os caras não acreditavam naquilo. De onde é que vocês tiraram isso aqui? A gente olhou de vocês e a gente fez assim. Então, e aí o acordo foi, a gente vai para o Brasil, a gente entrega a licença para vocês serem a Nintendo do Brasil, se vocês pararem de fabricar isso aqui. Então não tem. A nossa cultura digital no Brasil e na América Latina, porque eu já falei com muita gente da Argentina, da Colômbia, do Chile, e é exatamente a mesma história. Então, a nossa cultura de pouco acesso na América Latina, né, de receber o resto da cultura pop do resto do mundo, ela é baseada na pirataria. Então, não tem como desassociar uma coisa da outra, e a pirataria tem uma importância muito grande em como a gente chegou aqui. Então, eu sempre gosto de levantar isso, porque a gente pode condenar a pirataria, porque, de fato, né, a gente está, de alguma forma, prejudicando os criadores, mas sem ela a gente não teria cultura digital no Brasil. Tu vê a reprodutibilidade técnica, né, das obras de arte, como dizia Walter Benjamin, como algo que talvez atrapalhe a originalidade dessa obra, ou é só uma característica dela nos dias atuais? Acho que é uma característica. Talvez o que o Walter Benjamin estava querendo dizer é que a gente tem menos coisas únicas. E aí a solução lá de São Francisco, startupeira, para isso é a gente criar o NFT, por exemplo, que é tu criar a escassez digital, né? Então, hoje em dia a gente já volta para esse universo onde obras de arte podem ser únicas, novamente, a partir de escassez produzida, que só existe um original disso aqui,
e ele é esse aqui, e ele está colocado aqui nessa blockchain, nesse ponto, e uma pessoa é dona disso aqui. Então, aí existe a discussão, tá, mas como é único, se eu posso tirar um JPEG disso aqui? Tá, mas tu também pode ir no Louvre e tirar uma foto da Mona Lisa, não é a Mona Lisa. A Mona Lisa é a que está no Louvre. Então, a versão virtual da obra de arte, que só tem uma, e tem um certificado de que é única, vale mais ou vale menos? A gente entra em outra discussão. Mas, assim, eu não acho que, em termos gerais, a gente tenha problema com isso, porque a gente dá acesso às coisas. E dar acesso eu acho que ele quebra paradigmas sempre, porque, por exemplo, a gente quebrou a indústria da música quando começou a fazer isso, né? No entanto, a indústria da música era completamente desbalanceada, onde 90% ou mais do dinheiro ficava com as gravadoras e não com os artistas. E aí alguém criou o MP3 e começou a distribuir aquilo para todo mundo e quebrou a indústria. É bom ou é ruim? Eu acho que é muito bom. A gente acabou dando acesso da música para muita gente. Aí tem gente como Metallica que acha que é horrível porque pararam de ganhar milhões em cima de royalties porque o negócio deles era um pouquinho melhor que o dos outros artistas lá na gravadora deles. Então, existem os dois lados sempre, mas eu acho que o acesso é sempre mais interessante. As relações sociais, né, elas se tornaram diferentes com a expansão digital. Mas em que sentido elas mudaram? Eu não sei dizer o quanto... Eu sou da... descobri esses dias com essa discussão de cringe, 30 e poucos anos versus 20 e tudo mais, que eu sou de uma geração que é intermediária entre a geração... Eu tenho 38 anos hoje, entre a geração X e os millennials, que se chama Zennials, que é uma geração de 5 anos intermediária, que foi a última geração que viu o mundo sem internet e cresceu com a cultura da internet. Então, por exemplo, aqui na minha casa, a gente teve acesso à internet desde muito cedo, por conta da universidade. O pai e a mãe eram professores lá e tiveram acesso a isso. Então, a gente sempre teve... Eu cresci com um computador em casa, cresci com internet em casa desde que ela surgiu aqui em Santa Maria, sabe? Então, desde 95 a gente tem internet em casa. Então, para mim é muito estranho, porque eu não sei, eu não tinha idade suficiente para saber como eram as relações humanas profundas antes disso. Para mim, as relações humanas sempre se criaram com a internet junto. Então, acho que para todas as gerações, para a tua geração, para nossas gerações anos 90 para cá, isso faz parte da vida como qualquer outra coisa, assim, sabe? Então, eu não teria base do anterior o suficiente, eu acho, para dizer o quanto mudou, mas certamente mudou, a gente, né? Eu acho que especialmente por conta das redes sociais. Acho que a gente dá voz para todo mundo e às vezes isso a gente acabou vendo recentemente, que às vezes a gente dá voz para as pessoas erradas também, sabe? E não só isso, a gente tem pessoas que se aproveitam de uma mensagem conseguir ter muito alcance nessa nova relação. E aí a gente ter coisas como fake news prevalente entre pessoas do mundo inteiro, isso, especialmente aquelas que são menos letradas no dia a dia da internet e tudo mais, que são mais vulneráveis a esse tipo de mensagem. Mas a gente... Não deve existir alguém que não tenha repassado uma fake news hoje em dia, porque tem de todos os níveis, né? Então, até a gente que é criado nisso acaba caindo volta e meia. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais transformou, assim, né? O alcance da mensagem hoje em dia é muito maior. Me lembrei de um outro detalhe que talvez faça parte dessa conversa, que se a gente for pensar a audiência, por exemplo, a audiência de um grande evento da Globo ou coisa e tal, ou de um grande evento esportivo, hoje em dia tem streamer de Twitch ou youtuber que consegue aquilo praticamente todos os dias, sabe? Todo vídeo do cara vai ter 10 milhões de pessoas assistindo. Isso era a audiência de uma final de campeonato nos Estados Unidos antes. E aí tem um youtuber que faz isso todos os dias, sabe?
tem um streamer que faz isso todos os dias. Então, as escalas, elas também começam a ficar em outro nível quando a gente começa a pensar dessa forma. No filme Eu, Robô, o Asimov escreve: as máquinas vão lidar com essas forças como nós lidamos com a sociedade, tendo como de fato tem a maior das armas à sua disposição, que é o controle absoluto da nossa economia. Como tu vê a relação hoje em dia entre a tecnologia e a economia? Asimov estava 100 anos na frente da gente, facinho, né? Asimov já previa a internet nos anos 80 dessa forma que a gente usa hoje. Eu acho que ele está... outro acerto dele, assim, claro, na escala de que ele estava falando isso nos anos 60, mas é por aí, assim. Mas o que a gente tem hoje, especialmente nessa parte dos robôs, e que nesse caso não são robôs, a gente algoritmos, né? Controlando a economia e tudo mais, vem justamente o maior problema é que a gente ainda... são humanos que estão criando isso. Então, toda a alimentação do algoritmo ainda é feita por humanos. Então, o que tu colocar ali vai ser o filtro do que vai sair depois. Então, é bizarro, porque o que acontece é que o algoritmo, se ele é feito para manter a desigualdade, ele vai manter a desigualdade. Ele não vai mudar nada. É a mesma coisa que a gente tem algoritmos de reconhecimento facial que reconhecem só pessoas brancas hoje em dia, por exemplo. Eles têm uma dificuldade enorme para reconhecer pessoas de qualquer outro tipo de pele, sabe? Então, por quê? Porque o cara que testou era branco, o cara que fez a coisa era branco e não se preocupou em colocar outro tipo. Então, aquilo que tu alimenta o algoritmo é o que o algoritmo vai te entregar, no fim das contas. Que isso é robô também, né? Então, é importante deixar claro que isso, de alguma forma, é um robô, porque é uma forma da automação daquilo que a gente fazia, né? Mas a gente tem algumas iniciativas justamente na tentativa de descentralizar esse poder. O que acontece e o que está acontecendo por exemplo, com moedas digitais hoje em dia, que são uma parte mega importante dessa conversa, é que os governos estão tentando regulamentar elas. E, enquanto o espírito original da criação delas era justamente não ter controle centralizado, né? Não ter banco central, não ter um controle de um governo só, não poder ser... ela ser aprisionada por um governo, né? Como aqui no Brasil aconteceu nos anos 90 com a poupança, por exemplo. Então, isso era o que estava escrito lá no manifesto original do Bitcoin, por exemplo. Então, esse espírito original meio que vai se perdendo porque as grandes corporações, os bancos centrais, os governos estão realmente tentando ter controle sobre isso e não muda nada, porque o que acontece no fim das contas é que aquilo que era feito, de alguma forma, foi feito, pensado para ser descentralizado, para todas as pessoas terem acesso, começa a ter controle. Mas ainda, como essa caixa de Pandora foi aberta, existem diversos projetos tentando justamente isso. Ter aquilo que a gente tinha no começo da internet, que é uma internet descentralizada, que não está mais na mão do Facebook, do Google e da Amazon. Ter uma forma econômica que não seja atrelada ao Banco Central americano, ao euro e à China. Então, esse tipo de projeto vem acontecendo e surgindo toda hora, com vários tipos de sucesso. Então, acho interessante a gente ver que nos próximos anos o que vai acontecer. Eu acho que todo o dinheiro vai se tornar digital, muito em breve. A China já está dando o primeiro passo para isso, para transformar a moeda deles, o Yuan, em uma moeda completamente digital. Até por isso que eles vêm banindo Bitcoin e outras moedas na China, porque eles querem ter controle sobre a moeda digital deles. Isso e não vai demorar muito, porque a gente está vendo, por exemplo, o sucesso que é o Pix aqui no Brasil, que nada mais é do que uma versão de dinheiro digital da gente aqui. Então, claro, ela não usa as mesmas tecnologias, ela não é blockchain, mas a instantaneidade de tu pagar com Pix, de tu usar telefone para pagar, QR Code e tudo mais, começa a mostrar que não tem volta. Esse é o próximo passo dessa coisa econômica.
Mas a gente vai ter diferentes níveis de controle governamental, regulamentações e tudo mais. Então, as preocupações do Asimov, elas se mantêm. Orlando, quero agradecer pela entrevista, foi muito massa o nosso papo e obrigada por ter participado também. Sem problema. Obrigado a vocês. Até mais. E chegamos ao final de mais um episódio e assim da temporada sobre arte e identidade. Descobrir quem somos é definir, e definir é limitar. Mas limites são importantes, seja para entender melhor o nós em relação ao outro, ou para perceber que nessa diversidade de pessoas e seres ainda somos uma única vida. Que possamos expandir o nosso ser, andando juntos e integrados com os potenciais que nos rodeiam. Obrigada a todos que assistiram e contribuem para o programa. Até a próxima temporada.